Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Graças a Deus por este novo dia que Ele nos dá. Aleluia. E eu estava meditando aqui e me veio esta palavra. Eu creio. É uma palavra simples, que todos já entendem, todos já sabem. Duvido que algum pastor, bispo, presbítero, seja lá missionário, qualquer homem de Deus, e também que não seja de Deus, mas que já leu, já ouviu estas palavras que nós vamos falar agora, que, aliás, foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou especialmente para estes homens e mulheres, obviamente, que pregam o Evangelho, que com certeza você sabe disso, já sabe. Mas, quando eu estava lendo aqui, foi muito forte. É uma clareza, assim, extraordinária. Porque nós temos falado aqui sobre o filho pródigo. Essa semana toda falamos sobre o filho pródigo, não é? Quem é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que saiu de casa, que pediu as suas coisas e foi viver a sua vida à la vontade. E depois ele voltou arrependido, caído, e o pai veio correndo ao seu encontro, lhe abraçou, o beijou, e lhe deu roupas novas, sandálias e um anel no dedo que significa honra. Então, nós sabemos quem é o filho pródigo e quem é o filho, o irmão mau que não gostou da volta do seu irmão, do filho pródigo. Bem, nós falamos de membros da igreja em geral, das igrejas. Mas aqui é muito legal, muito forte. Aqui Jesus pessoalmente traz uma palavra diretamente, fala diretamente com o pastor, com o bispo, com o presbítero, com o obreiro, enfim, com as pessoas que estão envolvidas na obra de Deus. Direta ou indiretamente, mas estão envolvidas com a obra de Deus, no ganho de almas. Então, essa palavra é para todos nós, para que nós venhamos nos avaliar, pesar, como anda o nosso coração. Como anda o nosso coração. Então, você agora vai entender que muitos pastores, bispos, largam a obra e saem fora e abandonam, e saem magoados, e saem revoltados, etc, etc, etc. Por quê? Por quê? Por quê? É a pergunta. Por quê? Por quê? Fulano foi tão usado. Por quê? Por quê, ô bispo? Me diga. Então você vai ter a resposta agora. Jesus, pessoalmente, vai e escreve e diz assim para João, o apóstolo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Escreve, que essas palavras sejam escritas, registradas, gravadas, de forma que todos possam um dia ter acesso e entender
o porquê de muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem dentro das igrejas, todas as igrejas, todas, sem exceção. Sem exceção. Olha só. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja próspera, razoavelmente próspera. Inclusive, a gente tem informações que Timóteo esteve nessa igreja, cuidando da igreja em Éfeso. Então ele diz assim, escreve ao anjo responsável da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Jesus falando com o anjo de cada igreja. Conheço as tuas obras. No caso, aqui ele está falando diretamente com o anjo da igreja em Éfeso e vai mostrar a falta, a falha desse anjo. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Você conhece as obras da Igreja Universal do Reino de Deus, não conhece? Você já deve ter ouvido falar, não só a obra espiritual, mas como a obra social. Nós somos uma das igrejas que está sempre trabalhando nos hospitais, junto aos enfermos, sempre trabalhando junto aos presídios, os presidiários. Nós temos tido acesso aos presídios quase que de todo o mundo, e especialmente as portas dos presídios lá dos Estados Unidos, que eram difíceis de se entrar. Nós temos acesso e fazemos um trabalho extraordinário lá com os prisioneiros. Também temos o trabalho em todo lugar. Onde nos abrem a porta, nós entramos. Então, nós temos o trabalho social, a obra social. Nós temos trabalho com os moradores de rua. Toda semana nós temos um trabalho focado para os moradores de rua. Toda semana. E à noite, na hora difícil para eles, nós damos sopão para eles. Enfim, toda semana nós temos esse trabalho junto aos moradores de rua. Nós temos o trabalho social em todos os lugares que nos abrem a porta. Portanto, nós temos trabalho. Nós temos trabalhado. Todos os pastores, bispos, obreiros, puxa vida, um bocado de gente que faz parte desse exército da fé. E ele diz, conheço as tuas obras. Conheço, Jesus falando para todos nós, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência de atender pessoas problemáticas, pessoas viciadas, pessoas perdidas, pessoas cracudas, pessoas com problema de depressão, insônia, medo, e etc, etc. Temos tido paciência. E que não podes sofrer os maus. De fato, nós não aceitamos que pessoas que tenham um espírito diferente venha manter-se no nosso meio. Nós, claro, obviamente, eles são excluídos. Nós não podemos aceitar uma pessoa que está doente para para tentar curar o enfermo. Se ele está doente, como é que ele vai curar o enfermo? Então ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, quer dizer, os principais, bispo, por exemplo, os que se dizem ser apóstolos e não o são.
e não o são. Mas eles se dizem apóstolos. E tu os achaste mentirosos. Sofreste. Está falando com o anjo, hein? E sofreste. E tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. É o trabalho do pastor da Igreja Universal no Reino de Deus. Tenho, porém, contra ti, olha só, aí está a razão principal do porquê, digamos, o pastor, o bispo, o auxiliar, o obreiro, a obreira, o oficial da igreja sai de repente, deixa o trabalho. Aí ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu estava aconselhando um casal essa semana e eles estão se preparando para casar. E eu disse para aquele casal jovem, eles ficaram um pouco assustados, porque nós falamos na lata. Porque normalmente na Igreja Universal, o pastor se casa e mergulha na obra de Deus, para ganhar almas, salvar, libertar. Ele quer fazer o seu gol. E me fez lembrar do Renato, meu genro, e a Cristiane, que eram casados, tudo muito bem. Porém, o Renato, querendo ganhar almas, querendo infantilmente, ele deixou a Cristiane em segundo plano e colocou em primeiro plano o seu amor à obra de Deus, o seu trabalho. E é claro, imediatamente vieram os problemas. E eles enfrentaram problemas. Hoje eles têm a escola do amor, que eles estão passando a experiência que eles tiveram. Então, só para ilustrar, o Renato, nós aprendemos assim, primeiro Deus na nossa vida. No casamento é assim, primeiro Deus. Ele está acima de tudo, de todos, da obra, de tudo. Acima da esposa, do marido, dos filhos, da família, enfim, de tudo, inclusive da obra de Deus. Ele está acima de tudo. Então, primeiro Deus. Segundo, vem a esposa ou o marido. É isso aí. Primeiro Deus, no meu caso, primeiro Deus, segundo a Esther. Isso mesmo. Terceiro lugar vieram os filhos. Terceiro lugar, os filhos. Em questão de amor, dedicação e tal. E depois veio a obra de Deus. Isso aí é que eu quero explicar para vocês. O Renato trocou a Cristiane pela obra e colocou a obra em segundo plano. E a Cristiane ficou em terceiro plano. Aí tiveram problema. Eles tendo problema no casamento, é óbvio que isso vai refletir aonde? Na obra de Deus. Então nós entendemos que não pode acontecer isso no servo de Deus. Primeiro Deus, segundo a sua esposa ou seu marido,
E terceiro pode vir os filhos, vem a obra de Deus, pode vir o que quiser, mas primeiro Deus, segundo a esposa, porque aí forma-se a cruz. A cruz que nós carregamos é esta. Primeiro Deus, relacionamento vertical, o pé da cruz. Depois, a pessoa com quem você vai viver e depender, a parceiro, parceiro. E então, em terceiro plano, em terceiro lugar, vem o casamento. O casamento. Vem a obra de Deus, desculpa. Primeiro Deus, segundo a esposa ou o marido, terceiro vem a obra de Deus. Eu falei isso para ele, para esse casalzinho. Então é assim que você tem que enfrentar. Você vai trabalhar, você vai colocar a sua vida no altar. Essa é a nossa linha de pensamento, de crença, de fé. E isso eu tenho certeza que é do Espírito Santo. E o que aconteceu? No caso do Renato, ele, sem querer, querendo, foi deixando o primeiro amor, ou o segundo amor, pelo terceiro amor. E aí tiveram problema. Ora, se o casamento não vai bem, como é que pode ir bem o seu trabalho? Como é que a igreja pode prevalecer contra o diabo se a liderança tem um casamento problemático? Quantos pastores, quantos bispos, quantos obreiros deixaram o primeiro amor e colocaram a obra de Deus em primeiro lugar? Erraram. Feio. Primeiro Deus. Segundo, o casamento. Terceira obra de Deus. Aí sim. Terceira obra de Deus. Os filhos, a gente sabe que depois batem asas e vão embora. Mas essa é a linha de pensamento nosso, da nossa crença, da nossa fé. E Jesus fala aqui para o anjo da igreja de Éfeso o deixar, o abandono do primeiro amor. Claro, é lógico. Não adianta a pessoa querer chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não dá. É impossível. Você não pode querer conciliar uma vida errada ou uma vida de problemas no casamento com a obra de Deus. Não tem isso. É impossível. Como é que eu posso ser testemunha? Como é que Esté e eu podemos ser testemunhas que Jesus está vivo da ressurreição do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que nós podemos ser testemunhas dele se nós dois não nos damos bem? Se nós dois temos atritos? Se nós queremos separar? Se nós não vivemos bem? Nós dois. Pode ninguém ver o que está acontecendo dentro das quatro paredes. Mas cedo ou mais tarde, porém, todos vão saber que houve problema. E essa é um ponto que nós não abrimos mão. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós colocamos essa fé em pauta. Primeiro, Deus. Segundo, o casamento, o nosso casamento. E terceiro, vem a obra de Deus. Porque sem o nosso casamento, a obra de Deus que nós fazemos não poderia permanecer. Então, muitos pastores, bispos, oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus têm saído da igreja
porque eles não estão bem no casamento. É o primeiro sinal, tanto que muitos, tão logo saem da igreja, divorciam, saem fora do casamento, que mostra, claro, que deixou a obra por causa do seu casamento, que não estava indo bem. Então, amiga e amigo, esse recado, essa carta, ou essa epístola, ou esta mensagem à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, Jesus aqui reconhece as obras, o trabalho, a paciência, não pode sofrer homens maus, os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quer dizer, tudo isso é maravilhoso, extraordinário. Porém, esse versículo aqui é forte. O versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você que é pastor, que saiu, que está para sair, que tem pensado em sair da Igreja Universal do Reino de Deus, saiba, meu caro amigo, que o problema não está do lado de fora. O problema não está na direção da igreja. O problema está dentro do coração do próprio pastor, do próprio anjo. O anjo está mal no coração. Quando ele está mal no coração, ele vai ter problemas no casamento, com certeza, absolutamente com certeza. É o primeiro sinal de que não está bem, é problema com a esposa ou com o marido. A pessoa está vivenciando essa situação. Esse é deixar o primeiro amor. Deixar o primeiro amor é deixar o Senhor Jesus em segundo plano, ou terceiro plano. Não pode. Não pode. Ele é o primeiro. Ele é a razão da nossa sobrevivência. Isso mesmo. É ele a razão da nossa vitória. E se ele não estiver em primeiro lugar, se o primeiro amor for abandonado, deixado ou esfriado, é óbvio que toda a vida do anjo vai para o beleléu. Todo o ministério do anjo vai para o beleléu. Por isso que você vê N pastores, nós fazemos reuniões com o Unigrejas. O Unigrejas é uma associação das igrejas que estão, assim, os pastores não têm uma unidade, então eles estão se congregando no Unigrejas para se reunirem, para se ajudarem uns aos outros. E a Igreja Universal, nós temos procurado dar para eles aquilo que Deus nos tem dado, para que eles possam dar para os seus respectivos povos ou igrejas aquilo que Deus nos tem dado. Nós temos dividido esse amor para com eles. Amor, puro amor, porque eu entendo que quando nós saímos da nossa igreja porque fomos rejeitados, nós fomos rejeitados, não fomos aceitos, não fomos aprovados, não servíamos para ser sequer um obreiro. Quando nós saímos de lá, nós ficamos sozinhos e sabemos o que é ficar sozinho. Não ter com quem dividir as nossas lutas, nossas frustrações, nossas decepções ou vitórias. Mas Deus nos guardou
e fez a diferença, porque a nossa chamada era algo que realmente era forte. E isso ficou provado. Então, amiga e amigo, não importa o que você faz para a obra de Deus, para Jesus. Você pode ter um belíssimo trabalho, como é o trabalho da igreja, o trabalho social da Igreja Universal. Eu duvido que exista um trabalho maior do que o dele, do que o dela. Duvido. Não tem. Semanalmente, nós temos um grupo que só trabalha nos presídios. Nós temos pastores só que cuidam do presídio, bispos que cuidam do presídio, bispos que cuidam da obra social, todo em geral. Nós temos trabalho, mas nenhum trabalho pode superar ou ser colocado como o primeiro amor. Não. O primeiro amor é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós não vamos abrir mão nunca dessa fé, dessa crença. Então, amiga e amigo, aí está o problema de quem sai. Aí está o problema de quem sai. Porque quando a pessoa tem obras, presta atenção, hein, que eu vou dizer, quando a pessoa tem obras, seja obra social, trabalho, paciência, pregação, dedicação, naturalmente a pessoa fica satisfeita, feliz, achando que está arrebentando. Mas se por acaso ela coloca o seu coração na obra e deixa ou tira o seu coração de Jesus e coloca na obra de Jesus, então ela está abandonando o primeiro amor. Você também que está me assistindo, você, por exemplo, aquela comunhão que você tinha inicialmente com Deus, sabe, quando a gente se converte, poxa, a gente quer ficar lendo a Bíblia, quer orar, quer participar da reunião, quer ajudar outras pessoas, quer pregar. É ou não é? A gente abraça a fé e vai com tudo, com toda a força. Mas se a gente se ilude com aquilo e esquece desse apego ao Senhor Jesus, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de meditar na palavra de Deus. Olha, minha amiga, meu amigo, esse é o abandono do primeiro amor. Por isso que muitos caem, porque não estão bem espiritualmente. Se uma pessoa não está bem espiritualmente, é óbvio que ela vai ter problemas no seu exterior. E é isso que acontece. Quando a pessoa, pode ser bispo, pode ser ungido, pode ser o que for, se não estiver bem espiritualmente, ela vai mostrar a podridão, digamos assim, o abandono do primeiro amor dentro do seu coração. É o que Jesus fala. Tenho, porém, contra ti que deixaste, quer dizer, abandonaste o teu primeiro amor. E um dos sinais mais claros, transparentes do abandono do primeiro amor é justamente no casamento. Isso reflete imediatamente, é líquido e certo. O casamento começa a desmoronar. Isso mostra que o primeiro amor já desmoronou, já foi deixado. Essa é a realidade. Entendeu, amiga e amigo? Fui claro? O problema não está do lado de fora. O problema não está na direção da igreja. Todos temos falhas, não tenho dúvida disso, nós falhamos.
Eu confesso, eu sou falho, eu sou homem. Eu sou barro, melhor dizendo. Mas é óbvio que se eu vou bem no meu relacionamento com a Esté e vice-versa, então eu vou bem com o primeiro amor. Porque a Esté é o segundo amor. O primeiro amor é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avalie isso. Se você diz, poxa, bispo, eu fiz besteira, eu errei, eu casei mal, enfim, tudo tem saída, tem solução. Mas o que não tem solução é quando a pessoa é insistente, teimosa, orgulhosa, pedante. Ela não reconhece que ela deixou o primeiro amor e por isso que ela está mal. Quando a gente está de bem, andando de bem com o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível a gente estar mal interiormente. Impossível deixar o Senhor Jesus, deixar o primeiro amor. Impossível. Só é possível isso quando foi deixado o primeiro amor. O primeiro amor está dentro da gente, que é o Espírito Santo. A pessoa diz que não, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, e daí? E daí? Você fala a língua estranha. Pois bem, você não sabe o que está falando. Você fala uma língua estranha. Mas, de repente, essa língua estranha não é a língua dos anjos. É a língua dos homens, a língua da sociedade, a língua do mundo. E por isso você está caído. Mas há chance para você. Então, no dia 30, domingo que vem, do próximo domingo, no outro domingo, nós estaremos nesse propósito de lutar, orar, clamar por aqueles que querem voltar ao primeiro amor. Ter um reencontro com Deus. O domingo do reencontro, dia 30. E a partir de amanhã, nós vamos dar para vocês os passos, os 7 passos para você voltar ao primeiro amor. Os 7 passos para você voltar ao encontro com Deus, que vai ser todo dia durante essa semana. Nós vamos estar estudando, meditando, falando dentro das Sagradas Escrituras o que você deve fazer para voltar ao primeiro amor. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.